O que é meditação? Meditação não é visualização, não é relaxamento. Meditação não é uma técnica de levar a energia de um lugar para o outro. Não é só sentar e fechar os olhos. Não é sentar e ficar pensando em algo. Tampouco é meditação em movimento, só você fazendo, prestando atenção em algo. Meditação, no taoísmo, é uma coisa bem específica, cuja tradução é sentar para esquecer. Esquecer o que, João? Esquecer tudo o que existe na sua mente. Esquecer seus sonhos, esquecer suas vontades, esquecer o que você acredita, esquecer que você está meditando, esquecer que você existe. Quando a gente esquece, a gente abre mão de todos os pressupostos lógicos e racionais que sustentam a nossa visão de mundo. E aí a gente dá como se fosse um pequeno reset. A gente tem uma dificuldade muito grande, por exemplo, de olhar para o mundo e vê-lo com a beleza que uma criança tem. A diferença entre eu e a criança é que eu tenho um construto lógico-racional muito grande e a criança não. A criança, ela simplesmente vê o mundo. Ela não tem ainda a noção de que é uma rosa feia e o que é uma rosa bonita. Ela não tem uma justificativa dentro dela para dizer por que ela prefere isso e por que ela prefere o outro. Ela olha para o mundo e simplesmente se encanta com ele. Por que quando eu vi o pôr do sol pela primeira vez, eu falei, nossa, que coisa linda? E por que hoje, quando eu olho para esse pôr do sol pela centésima vez, pela milésima vez, eu não me surpreendo tanto? Por que a minha relação com a minha mãe, por exemplo, não tem mais a mesma intensidade que ela tinha quando eu era muito criança? O amor é o mesmo, mas o amor perde a graça pelo cotidiano. Relacionamentos afetivos, a mesma coisa. A gente acaba até esquecendo que a gente ama a pessoa que está do nosso lado, pelo cotidiano. Quando a gente medita e esquece, quando a gente sai da meditação e volta a abrir os olhos, a gente traz consigo a pureza de quem está simplesmente olhando a realidade, de quem simplesmente está vivendo o momento presente, sem levar em conta a carga do acúmulo de experiências. A gente vai levar ela como sabedoria, como entendimento do mundo. A gente não vai voltar a ser criança, a gente vai voltar a ser adulto, mas um adulto que olha para o mundo com a mesma forma de se maravilhar que uma criança tem. Quando a gente consegue trazer essa energia do vazio dentro da gente, a gente se permite estar no aqui e agora. Para entender o que é realmente esse vazio, eu recomendo vocês prestarem atenção nas aulas do Terças do Tao. E se você quiser fazer parte do grupo também, entre em contato para que a gente te ponha ali para acompanhar as aulas ao vivo. Espiritualmente, o que esse vazio traz para a gente? Quando a gente esvazia a nossa mente e a gente se torna menos formal, ou seja, a gente tem menos conceitos na nossa mente, o que acontece é que a gente passa a ser quem a gente verdadeiramente é. A gente permite a nossa consciência autêntica de surgir. E esse movimento dessa consciência autêntica surgindo faz com que a gente realmente seja quem nós somos. Nós vivemos o nosso destino e a gente passa a ter mais naturalidade, mais fluidez na nossa vida. Tá? Esse é o processo do caminho espiritual. É trazer um esvaziamento da mente. Isso silencia a mente egóica. Isso tira a força dos pensamentos. Isso tira a força do movimento da mente e de todo o eu egóico. Quando a gente tira essa força, surge uma consciência iluminada, que está em contato com o vazio e a consciência da unidade da vida. Essa consciência que surge iluminada, ela então inunda o nosso ser dessa luz e a gente passa a conseguir agir da forma que nos é natural. Ser aquilo que a gente veio ser quem nós realmente somos. Aquilo que no taoísmo a gente chama de natureza autêntica.
Esse é o caminho da iluminação e esse é o caminho da realização espiritual dentro do taoísmo. E a meditação tem um lugar crucial, fundamental e extremamente necessário no meio disso, que é o esvaziamento da mente, que é o esvaziamento da forma, que é essa reconexão com o vazio. E João, como que a gente faz isso? Meditar é guerrear contra a mente? Esse é um erro muito comum que as pessoas caem. Essa é uma coisa que as pessoas, quando iniciam a meditação, elas começam a fazer. Existem linhagens que trabalham com uma energia mais combativa. Geralmente as tradições budistas, elas vão olhar para o pensamento e vão falar forte para ele. Não! E vão expulsar, vão lutar contra o pensamento. No taoísmo a gente não faz isso. No taoísmo a gente busca sempre se harmonizar e evitar os conflitos. Uma forma que a gente tem de cultivar essa parcimônia, essa harmonia com esse movimento da mente, é convencendo ela de que meditar é importante. E aí é onde entra a importância dos tratados clássicos, em especial o Tao Te Ching. Quando eu perguntei para Eva, a Eva é uma das minhas mestras de alquimia interna, tá? Ela é matriarca da linhagem de Xian Tian Mudmen, que é uma linhagem focada em alquimia interna. A Eva me disse, os clássicos não são necessários para que a gente atinja a iluminação. Simplesmente é importante praticar e seguir a metodologia da linhagem. Quando eu perguntei isso para o Wagner, no entanto, ele disse algo que ele repete em várias aulas que ele deu, né, ao longo do meu estudo, ao longo do estudo que eu fiz com ele, que é, a gente ensina o Tao Te Ching para que a gente se convença de que a gente precisa meditar. O maior objetivo do Wagner nas aulas do Tao Te Ching não era só ensinar o que o Lao Tzu estava querendo trazer pra gente, mas era convencer a nossa mente egóica de que meditar era importante. Quando eu consigo me convencer de que meditar é importante, fica mais fácil de eu sentar para esquecer. Conforme a gente vai praticando a meditação e a gente vai acumulando experiência, a gente vai acumulando resiliência também. E todas as vezes que a gente senta para meditar, a gente abre uma portinha, a gente facilita um pouquinho o despertar dessa consciência iluminada e a presença desse vazio interno, a presença dessa consciência pura no aqui e agora. E aí, com o tempo, vai ficando mais fácil da gente ir trazendo a consciência egóica para que ela também queira meditar. Então, quando a gente está sentado para meditar, a gente almeja ter uma mente sem pensamentos. Mas a gente não vai ficar olhando para o pensamento e expulsando ele. A gente simplesmente vai prestar atenção no ar que a gente respira. Isso na meditação que eu vou ensinar para vocês agora, tá? Que é a meditação do Shin-Zai Fa. Quando eu presto atenção no ar que eu respiro e eu uno Qi, Jing e Shen, que são os 3 tesouros da medicina chinesa, na respiração, e eu foco nisso, eu começo a esquecer o restante. E essa respiração está falando do sopro. O sopro que é a energia celestial que está em todas as coisas. É um processo lento e gradual de se unir à consciência universal, de se unir à consciência iluminada que existe em todas as coisas e também existe em mim, porque eu faço parte dela, tá? Conforme essa consciência vai crescendo dentro de mim, vai ficando mais fácil a meditação. Mas uma coisa que eu quero dizer para vocês é, o caminho da meditação não é uma linha reta. A meditação de hoje não vai ser pior do que a de amanhã. Ela é oscilatória. Existem dias em que a sua meditação ela é muito próspera, você consegue ir muito longe. Existem dias que a sua meditação ela é muito truncada, os pensamentos estão muito agitados. E isso faz parte, porque a vida ela oscila em altos e baixos. Há dias que você dormiu melhor, há dias que você está com fome, há dias que você está sem tempo e você está apressado. O importante é a persistência, é praticar todos os dias, independente de conseguir. Meditar não é sentar para esquecer, você tem que esquecer que você está meditando. Você precisa saber abrir mão da expectativa de conseguir meditar. Se você meditar querendo meditar,
você não vai conseguir meditar. Simplesmente siga as instruções, que é sentar na posição correta e prestar atenção no ar que você respira. Você fazendo isso, você vai conseguir unir a sua consciência a esse ar. Num primeiro estágio, você vai começar a sentir o seu corpo, você vai conseguir sentir que o seu corpo não é só uma carcaça física, você vai sentir algo pulsando ao redor do seu corpo. Com o tempo, esse ar, você vai perceber que ele é a mesma substância que está no mundo inteiro, que faz parte da atmosfera, e você vai começando a se unir a essa unidade, você vai se dissolvendo, até que chega uma hora que você esquece que você está ali, você já não sente mais o seu corpo, chega uma hora que você não sente que você está respirando, e chega uma hora que a sua respiração é tão fraca, tão sutil, que é como se você não respirasse. Meditar é um caminho lento, vá com calma, sem pressa, aproveite os momentos, desfrute do caminho. E mais que isso, pratica. Pratique, pratique e pratique. Além do Shinzai-Fa, que é a técnica de purificação do coração, que é a meditação que eu vou estar ensinando para vocês hoje, existem diversas outras técnicas. Quando a gente entra numa escola de alquimia, a gente costuma aprender mais de uma técnica. Cada técnica tem seu objetivo, cada técnica a gente usa em um certo momento. Por exemplo, na Xiantian Budiman, a gente pratica muitas meditações de observação da mente, que é reconhecer o nosso inimigo, entender quais pensamentos são fortes, quais emoções são fortes, de que forma a minha mente tenta enganar a minha consciência, de que forma a mente tenta fazer com que a minha consciência se confunda e tente ser ela a decisora das ações. As meditações de observação interna, elas têm o objetivo de fortalecer o comandante, fortalecer aquele que direciona e aquele que ordena, aquele que toma as decisões, e fazer com que a gente tome consciência do que é a mente, do que é esse corpo de consciência, esse corpo energético e espiritual, tá bom? São várias as técnicas de meditação. A Shinzai-Fa é uma meditação completa. Se você praticar ela todos os dias, uma meia hora todos os dias, você já vai ter resultados assim incríveis. Se você quer realmente prosseguir dentro desse caminho, eu recomendo fortemente que você se inicie em alguma linhagem de alquimia interna para que você consiga trilhar aquele caminho do começo ao fim. Tem aqui algumas no Brasil, só manda mensagem para mim que eu direciono vocês. Então, bora lá meditar. Então, a primeira coisa para a gente meditar é qual é a postura, qual que é a posição. A posição ideal é semilótus. Só que é difícil as pessoas terem flexibilidade corporal o suficiente para conseguir sentar em semilótus por longos períodos com a coluna ereta e o pescoço também alinhado, tá? Por conta disso, a maior parte das linhagens de meditação trazem exercícios de Qigong focados e especializados também para a gente adquirir, né, flexibilidade no corpo, para que a gente consiga sentar durante longos períodos e porque a energia também circula melhor. A flexibilidade do nosso corpo, ela é importantíssima para o fluxo natural da energia no nosso corpo, tá? Justamente por isso, é crucial que seja confortável para você meditar. João, tem um problema severo na coluna. Nem ficar assim eu consigo sem dor. O que eu vou recomendar para você? Medite deitado. Não é o ideal porque você vai cair no sono. Mesmo essa postura, quando você começa a entrar em estágios de meditação mais avançadas, o que vai acontecer é que você vai relaxar o corpo de tal modo que você vai cair. Você acaba caindo. A posição de Seizá, aquela posição que você fica com os joelhos assim, que é muito comum no Zen budismo, a mesma coisa. Se você ficar em Seizá e entrar em uma meditação muito profunda em Seizá, o que vai acontecer é que você vai acabar caindo para o lado, tá bom? João, isso é um problema para agora? Não. Se você está começando a meditar agora, vai demorar uns anos para você tombar. Então, fica tranquilo.
Então, qual que é a posição que eu vou ensinar para vocês? Essa posição ela é usada muito nas tradições confucionistas. Então, a gente senta, como que a gente diz, apoiado no vazio. Então, eu sento só com o cóccix e os isquios. É só a pontinha da bunda. E é só ela que me sustenta. A minha coluna fica o mais ereta possível, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, fazer um mudra taoísta, tá? Então a gente vai pegar aqui a minha mão, segurar aqui e fechar, tá bom? Quando eu faço isso, eu vou colocar isso no meu baixo ventre, tá? Eu vou pôr isso nessa região aqui. João, agora a gente medita? Não. Antes de meditar, a gente precisa fazer uma coisa. Relaxar o corpo. Se você não relaxar o seu corpo, você não vai conseguir meditar. E às vezes a gente precisa relaxar corpo e mente. Existem inúmeras técnicas de relaxamento de corpo e mente. Você pode fazer uma prática de Qigong antes de relaxar o corpo? Pode. Você pode fazer uma técnica de yoga para relaxar o corpo e mente? Pode. Vai do que você tem ali no seu arcabouço, vai do que te faz bem, o que te convém melhor. O que eu vou ensinar aqui para vocês é uma coisa simples, mas muito efetiva para a maior parte das pessoas. Nas terças do Tao, eu tento trazer toda terça-feira uma técnica de relaxamento diferente, para que as pessoas conheçam diferentes maneiras de se relaxar e assim elas vão entendendo o que funciona melhor para elas, tá bom? Então, relaxamento do corpo. A gente começa fazendo uma técnica de Taoyin, tá? Que é o chamado Doin, bem simples. Então eu vou começar esquentando as mãos. Eu vou começar a atritar essa região aqui, tá? Apontando para baixo, abaixo aqui do umbigo, eu vou atritar as mãos. Quando eu sentir que elas estão quentes e elas estão meio que vibrando, tá? Quando o sangue chegou na palma das minhas mãos, eu vou passar aqui, ó. E importante é, eu desço pelo occipital e eu chego a descer até um pouco pelo pescoço. Tá? Eu vou passar 7 vezes. Fiz isso, como que eu vou fazer? Eu vou segurar a minha mão numa postura que a gente chama de segurando o vazio. Cheio de vazio nos nomes, né? Mas é um punhos ocos. Então, ó, eu vou fazer assim, mas eu tenho aqui um buraco, tá? Eu tenho aqui um buraco. Então eu vou usar esses punhos ocos para massagear a região aqui, ó, dos ombros. Quantas vezes eu bato, João? O quanto você sentir que você precisa. Terminei isso, eu vou fazer como se fosse uma mão em canoinha. E aí, ó, eu vou começar dessa parte aqui do peito, eu vou ir em direção à mão. Depois eu vou subir, chego no ombro, giro e venho pra cá, tá? Então, ó, faz isso até você sentir que a energia está circulando, até que os canais estão quentinhos. Quando eu faço isso, eu estou indo em direção aos canais e voltando também em direção aos canais, estimulando o fluxo do movimento energético pelo meu corpo. Faço isso algumas vezes e depois eu faço pequenos tapinhas. Eu recomendo, se vocês fizeram só um lado, sentir a diferença entre um lado e outro. E vocês vão perceber o quão mais relaxado, mais mole e mais solto tá o lado esquerdo, tá? Então a gente vai fazer agora com o outro lado. Tá? Terminamos essa parte, agora a gente vai descer o canal de Renmai,
que é um dos canais de acupuntura. Então a gente vai fazer esse movimento. Eu não vou estar fazendo daqui, porque aí vai enganchar no microfone e vai gerar problemas, tá? Mas eu venho daqui e desço até embaixo do umbigo. Também a quantidade de vezes, gente, aqui vai de acordo com o que você quiser, tá? Aí agora eu vou fechar as mãos e em punho eu vou esfregar aqui a região dos rins. E aqui sim, eu conto 36 vezes, tá? Então com isso a gente terminou o nosso relaxamento. Simples, rápido, objetivo, mas bastante funcional. Agora a gente vai sentar na postura, fazer aquele nosso mudra, e a gente vai fechar os olhos. Agora a gente vai começar o relaxamento da mente. Começa só sentindo o corpo. Vai percebendo aonde tem tensões, que áreas do seu corpo tá duro, que áreas do seu corpo tem dores, que áreas do seu corpo não está relaxado e tem uma tensão. Só toma consciência da tensão, não faz nada com ela. Agora, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai inspirar profundo, buscando respirar pelo diafragma, fazendo com que o baixo abdômen contraia e expanda conforme a gente respire. Ao expirar, sente essas tensões indo embora através da expiração, como se você expulsasse algum tipo de energia. Agora a gente vai soltar as tensões especificamente do rosto e do couro cabeludo. Inspira e, ao expirar, solta as tensões de rosto e couro cabeludo. Desce um pouco para o pescoço e vamos soltar as tensões do pescoço. Agora a região de ombros, braços e mãos. Agora que estamos relaxados, vamos começar a meditar. A gente primeiro coloca a língua no céu da boca. É a parte em que o céu da boca começa a ficar mole. A gente vai posicionar a língua ali e a única instrução que a gente vai ter é prestar atenção no ar que a gente respira. Eu vou deixar um cronômetro de 15 minutos aqui para vocês. Quem quiser praticar mais ou quem quiser praticar menos, depois segue o seu ritmo.
João, encerrei a minha meditação. O que que eu faço? É só abrir o olho e ficar? Nananina não, senhor. Nananina não. A gente precisa encerrar a meditação. Tão importante quanto a suavidade de relaxar corpo e mente para entrar na meditação é a suavidade para a gente sair também. Senão os benefícios da meditação não perduram e eles podem, inclusive, gerar problemas para a gente, tá? Então, assim que a gente terminou de meditar, primeira coisa, a gente vai abrir os olhos devagar e lento, a gente vai tomando consciência do nosso corpo. Tomamos a consciência do nosso corpo, percebemos que estamos aqui, a gente vai fazer a mesma coisa ali do exercício inicial. A gente vai esquentar as mãos e aí a gente vai passando pelo nosso corpo. Tá? Mesma coisa ali da abertura. Tá bom? Mesma coisa da abertura. A gente rotaciona os ombros, né? Bem lento, bem devagar, bem com calma, tá? A gente vai descer aqui lentamente também. Então, aquecer aqui os rins também 36 vezes, tá bom? E aí, fazendo isso, gente, a gente encerra a nossa prática. A gente faz um agradecimento e a gente continua o nosso dia, a nossa vida. Eu espero encontrar vocês pelo caminho e fica um convite para participar das terças do Tal, para quem quer se aprofundar nesse tipo de conhecimento.